Bom dia, amado, querido ouvinte. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Desde já eu peço, se inscreva no canal, participe com a divulgação da palavra de Deus, para que muitos possam vir, crer, aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e servir o Senhor. E aqueles que já creem possam crescer na graça, no conhecimento e adorar melhor o Senhor, servir melhor o Senhor. Hoje estaremos meditando aqui no capítulo 12 de Daniel. Daniel, por volta de 500 anos antes de Jesus Cristo, já teve uma visão do fim dos tempos. No último capítulo, Daniel, capítulo 12, nos diz assim, que naquela ocasião, a ocasião do fim dos tempos, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Isso é Miguel. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. O Senhor Jesus nos voltou a falar sobre esse tempo. Tempo de grande tribulação que haverá na terra, que está próximo aos nossos dias. Vai ocorrer. Continuamos. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será aberto. Quem? Escrito no livro da vida. Os que receberam o Evangelho, os que se converteram, estão escritos no livro da vida. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Os que morreram vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, para a salvação, para a alegria eterna. Outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Amado, uma multidão ressuscita para a vida, os que creram, receberam o Evangelho, se converteram. E outra multidão ressuscita para a vergonha eterna, para o desprezo, para serem lançados ao inferno. O profeta Daniel já viu essas coisas, que está por ocorrer nos nossos dias logo à frente, porque se aproxima o arrebatamento, se aproxima a grande tribulação, se aproxima o dia da ressurreição para a vida e logo após os 1000 anos de governo do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição para o juízo final. Meus amados, mas aqui o profeta viu dois grupos. Aqui no versículo 10, 12 e 10 de Daniel diz: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Amado, a minha pergunta é: Deus estaria consolado com essa situação? Que muitos não verão a vida, muitos se perderão, também multidões? Como Deus está nessa situação? Como Deus se encontra? O Deus eterno, poderoso, aquele que vive, aquele que reina. Como ele se encontra? Se estaria Deus consolado? Deus se consolaria em que uma multidão maravilhada se ressuscita para a vida e outra multidão que não aceitou, que desprezou o Evangelho e se encontra na perdição eterna? Como Deus vê essa situação? Para nós a pergunta para responder: Deus estaria consolado? Como Deus se sente de ver essa situação? Uma boa multidão ressuscitou para a vida, mas uma boa multidão vai ressuscitar para a morte, para a perdição. Deus, como Deus pensa, como Deus vê? Podemos pensar que primeiro Deus fez de tudo para todos se salvar. Deus fez de tudo. Deus enviou o seu Filho único para salvar a todos. Ele para morrer para os pecados de todos os homens da terra. Deus fez isso. Deus não deixou de faltar chamado, profeta, pregador e os meios de anúncio do Evangelho para que todos pudessem se converter, se arrepender, abandonar o pecado. Não faltou oportunidade para ninguém, porque a palavra de Deus percorre toda a terra através dos seus servos, os profetas, e da ação poderosa e gloriosa do Espírito Santo.
que já toca nos corações, mostrando a verdade para todos. Não deixou ninguém na mão. Quarto, muitos se salvaram com um chamado, com um toque de Deus. Se arrependeram, se converteram, se santificaram, creram, aceitaram, valorizaram, serviram o Senhor, obedeceram o mandamento que está na palavra de Deus de crer e se converter e se batizar, serviram o Senhor com alegria, receberam a palavra de Deus e o Senhor no seu coração. Enquanto que outros, com muitos chamados, com muitos toques, com muitos gritos de Deus e do Espírito Santo, conclamando, não se converteram, não atenderam, resistiram, não deixaram-se transformar pelo poder de Deus. E agora recebem o prejuízo eterno, a condenação, a perdição. Todos tiveram oportunidades proporcionais, mas uma multidão se salvou e ela é testemunha de que todos poderiam se salvar. Todos poderiam igualmente ter recebido o Evangelho, ter aberto o coração, aceitado o Senhor, terem crido e se converterem, e o Senhor ter salvado eles dos seus pecados e dar-lhe a vida eterna para todos, indistintivamente. Poderia essa multidão que é salva dar o testemunho de que sim, poderia, porque muitos com um chamado se converteram, enquanto que outros com dezenas e centenas de chamado, de toque, não se converteram, resistiram. E agora, a colheita, a justiça eterna está sendo feita. Tudo que semearam, colheram. Os que semearam conversão, arrependimento, santificação, vida eterna. Os que não semearam, não ouviram, desprezaram, semearam descrença, perdição eterna. Agora a colheita. Uns colhem a vida eterna, a felicidade eterna, a alegria eterna. Outros vão colher o sofrimento eterno, a punição, o fogo do inferno e o bicho do inferno que não morre, como o Senhor Jesus nos falou. Ele não morre, não termina, é um sofrimento eterno. Amado, como Deus vê tudo essas coisas? Se Ele deu todas essas oportunidades, todo esse chamado, oportunidade para todos e muitas vezes, mas não quiseram, rejeitaram, como está escrito, a luz veio ao mundo, mas os homens, a humanidade, uma grande parte preferiram as trevas. O que Deus pode fazer? Deus é Deus de justiça. Nós temos que levar o chamado de Deus mais a sério, temer e tremer, porque Deus é Deus, Deus é justo, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus vai fazer justiça e nada dessa palavra passará. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor Jesus, mas minhas palavras não passarão. Amado, vamos levar mais a sério o abandono do pecado e a se voltar para o Senhor, porque Deus fará justiça. Deus, é Criador, é Senhor, não é criatura. Ele não mente, ele não é homem para mentir, está escrito na palavra. O que ele disse, ele fará. E Daniel já teve essa visão do fim e nos alerta para que possamos nos converter, nos santificar, se voltar para o Senhor, não desprezar o chamado do Evangelho para a conversão, para o arrependimento. Não despreza, porque a coisa é mais séria do que muitos possam pensar e fazer uma imagem errada de Deus. Não faça uma imagem errada de Deus. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é verdade. Como Deus se encontra? Amado, eu creio que Deus, por ter feito tudo isso e está fazendo, está consolado. Pai Santo, Pai querido, que bom que o Senhor nos chama à mudança, à conversão, à salvação, onde essa salvação é para todos, Senhor. Para todos, e ela alcançou a nós. Muito obrigado, meu Pai, por nos livrar dessa multidão que não quer, que rejeita, que se afasta.
mas o Senhor dá a oportunidade a todos nós para mudar de multidão, para mudar e se converter e se voltar ao Senhor e receber a salvação gratuitamente. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, meu amado. Um bom dia para você.